Olá, eu sou a professora Patrícia. Estamos aqui hoje com o componente curricular de História e de Geografia para as turmas do EJA. O nosso conteúdo de hoje, ele faz parte das paisagens e seus diferentes tipos. Mas antes de passarmos a conhecer a definição de paisagem, os tipos de paisagem, eu quero perguntar a vocês, estudantes. Conseguiram concluir o desafio da última aula que eu e o professor Tom deixamos para vocês? Muito bem, espero que todos tenham arrasado, tirado fotos de lugares belíssimos aqui de Paulista e tenham publicado na nossa rede social. Como eu havia dito, a nossa aula de hoje eu vou definir o conceito de paisagem. Sei que vocês já devem ter estudado um pouco sobre a paisagem, mas para que a gente tenha maior propriedade dos tipos de paisagem, é interessante a gente saber, refletir, revisar esse conceito. Então, quando a gente fala de paisagem, a gente vai pensar que é tudo aquilo que a nossa visão abarca, ou seja, é tudo aquilo captado pelo nosso olhar. Porém, as paisagens, ela também tem algumas características que poderão ser percebidos por meio de sons, odores e movimentos. Então, quando a gente escuta, por exemplo, um som, os passarinhos cantando, um barulho da água, a gente vai começando a formalizar uma determinada paisagem. Então, lembra, essa paisagem que a nossa visão abarca, que é captado pelo nosso olhar, ela pode ser definido ou dividido em dois tipos. A paisagem, ela pode ser natural, ou ela também pode ser uma paisagem cultural, ou humanizada, ou também chamada de antrópica. E você, estudante, sabe definir qual a diferença entre natural e cultural? Vamos lá. Esse primeiro bloco de imagens que nós percebemos aqui, ele marca um conjunto de paisagem natural, ou seja, é aquela paisagem onde não foi necessário utilizar-se das mãos humanas para construir, ou seja, é algo natural. Essa paisagem natural a gente pode encontrar, por exemplo, nos rios, mares, oceanos, relevos, vegetação. Já o segundo bloco de imagens, a gente já tem uma paisagem cultural, também conhecida como humanizada ou antrópica. Essas sim, estas já foram construídas a partir da mão humana, do conhecimento humano, por meio das construções. E aí a gente consegue identificar que dentro dessa paisagem cultural ou humanizada, a gente pode destacar praças, prédios, shopping, edifícios, ruas, estradas, avenidas, ou seja, tudo que nós construímos. Os diferentes tipos de paisagens que a gente pode perceber, inclusive no nosso município, elas podem ser paisagens protegidas. E aí, quando a gente fala de paisagem protegida, seja ela uma paisagem natural ou cultural, ela é protegida por lei, ou seja, não pode sofrer alterações da ação humana. Como exemplo, a gente pode citar a paisagem natural, com grande diversidade de espécie animal e vegetal, e a paisagem cultural, como construções históricas que representam a memória de um povo ou da beleza arquitetônica. E aí eu listei algumas dessas paisagens que a gente encontra no nosso município do Paulista, como, por exemplo, a floresta urbana do Rio Timbó, localizada próxima à PE 22, no bairro de Conceição, o Parque Natural Municipal do Acaraú, em Maria Farinha, o Refúgio da Vida Silvestre Caetés, que é vizinho à Estação Ecológica de Caetés,
Além dessas três, Paulista também protege a floresta urbana do Ronca, a floresta urbana dos Maranguapes, o Parque Natural Municipal Mata do Frio e a floresta urbana Pau-Sangue. Ou seja, dentro desse conjunto, desses diferentes tipos de paisagens protegidas, eu trouxe algumas imagens que vai caracterizar essa paisagem aqui de Paulista. Então, a gente vê o Forte de Pau Amarelo, como sendo uma paisagem aí cultural protegida. A Igreja Matriz de Santa Isabel, caracterizando também essa paisagem protegida. E aquelas duas iniciais, são paisagens mais voltadas aos aspectos naturais. Outros tipos de paisagens que a gente pode perceber é a paisagem degradada e a paisagem com a desigualdade social. Vamos caracterizar cada uma delas. A primeira, a que se refere à paisagem degradada, elas são aquelas que o homem, o ser humano, começou a poluir, começou a destruir essa imagem. Ou seja, a paisagem degradadas são resultados de ações inadequadas ou mesmo destrutivas realizadas pelo ser humano. Como exemplo, podemos citar o depósito de lixo em locais impróprios e os rios poluídos, assim como as ruas, assim como outros ambientes que você, estudante, ao se deslocar da sua residência para a escola, quando a gente estava lá no presencial, ao você se deslocar para ir a uma feira, para ir ao seu ambiente de trabalho, a gente pode perceber esses tipos de paisagens que são degradadas. É por meio de um acúmulo de resíduo sólido que vai estar depositado nesse local impróprio. É quando você olha, por exemplo, um recurso hídrico e tem ali aquele resíduo depositado no leito do rio ou na própria margem desses rios, nas ruas, ou seja, por meio de atitudes impróprias do ser humano, onde a gente precisa mudar a nossa atitude diante de se ter uma paisagem mais limpa, uma paisagem mais natural. Um outro tipo de paisagem que a gente pode destacar e que também é visivelmente percebido por nós é a desigualdade social, onde eu coloquei que nas cidades podemos encontrar paisagens que revelam a desigualdade social. A diferença de renda entre os habitantes influi na ocupação do espaço urbano e, consequentemente, origina a paisagem que retrata a desigualdade social. Veja que imagens, fortíssimas que vai marcar a desigualdade social, que vai marcar esse tipo de paisagem nossa, que nós encontramos diariamente na nossa rotina. Então, a primeira imagem, mostra ali, consequentemente, um adulto e uma criança num ambiente altamente degradante, desumano, olhando para uma área onde a gente já vai ter residenciais ali, constituído por prédios, marcando essa imagem da desigualdade social. A segunda imagem, a gente tem, prédios luxuosos e o que separa esse luxo, desse prédio com piscinas por andares, com quadras, é justamente um muro que do outro lado daquele muro a gente vai ter uma comunidade inserido nessa situação degradante, nessa situação que muitas vezes falta a alimentação, falta o saneamento básico, falta a assistência médico-hospitalar, falta uma educação, ou seja, realidades totalmente diferenciadas. Para marcar, esses tipos de paisagens, eu destaquei aqui o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, e trouxe alguns trechos, do Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Ou seja,
essa imagem, ela vai trazer justamente essa forte relação com os tipos de paisagens que a gente acabou de aprender. O bicho de Manuel Bandeira é também de uma época do século, por exemplo, 20, assim como Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, também do século 20, onde ambos retrata essa situação de vida. Vamos lá ler esse poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. O bicho não era o cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Veja o quanto esse poema reflete aquela paisagem degradada, aquela paisagem da desigualdade social, né? Vendo ali o ser humano, em alguns momentos, tendo a atitude de um animal, né? Catando lixo, o lixo para se alimentar. Assim como esse poema, a gente vai ter também o Quarto de Despejo, de Carolina Maria, onde eu trouxe alguns trechos realmente do livro. É importante destacar que algumas palavras como animais, incicatrizáveis, foram grifos realmente que estavam lá no livro, né? Visto que hoje a gente já escreve um pouquinho diferente. O primeiro trecho do livro, ela destaca: o livro relata a amarga realidade dos favelados na década de 50, os costumes de seus habitantes, a violência, a fome e as dificuldades para se obter comida. O tempo passou, a cidade cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. E você, estudante que está aí na sua casa, você acha que essa realidade posta nesse livro, ela mudou muito? Ainda a gente consegue identificar pessoas passando por necessidades, passando por essa paisagem de desigualdade? Acredito que a gente observa, né? No nosso dia a dia. O segundo trecho, Carolina colocava: eu lutava contra a escravatura. Essa escravatura que Carolina lutava não era aquela escravatura que muitas vezes a gente consegue perceber no livro de história, né? Quando a gente está estudando sobre a escravidão, aquela escravidão onde os negros eram ali chicoteados, né? De uma forma altamente desumana. Mas essa escravatura colocada aqui nesse trecho é a escravatura da fome. É a escravatura onde um grande número de seres humanos ainda permanece nessa ausência de alimento, né, do seu sustento diário. O terceiro trecho: é verdade que você come o que encontra no lixo? O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. E aí a gente compara muito essa parte com o bicho de Manuel Bandeira, né? É uma imitação que muitas vezes o ser humano tende a realizar para catar comida, para conseguir, por meio do lixo, por meio daquele resíduo, se alimentar. E o último trecho, ela diz: não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que a espada, e as feridas são incicatrizáveis. Ou seja, por meio desse livro, né, por meio do Quarto de Despejo, ela elencava a vida de uma negra favelada que viveu nessa década de 50, mas que não conseguia tantos resultados daquela época. E aí, por meio dessa escrita, por meio desse livro, por meio desses relatos que ela escrevia em seu quarto, ela denunciava a realidade vivida por muitos brasileiros naquela época
E, consequentemente, a gente, ao ler, ao refletir sobre esse tipo de paisagem, a gente consegue perceber ainda que muitas pessoas, muitos brasileiros ainda vivem imersos nessa situação, desse tipo de paisagem. As imagens também, ela reflete, né, um pouco do que foi falado, né, até então, onde a gente tem cada uma delas mostrando um pouco da paisagem degradada, da paisagem da desigualdade social, né? Unindo as imagens aos textos. Essas paisagens, elas não são iguais. Mesmo que a gente consiga identificar um rio, uma vegetação, construções, mas a gente percebe ao longo das 3 imagens, que são paisagens diferentes. Então, no trecho, ele diz o seguinte: os elementos que compõem as paisagens podem se repetir entre uma e outra, porém, não exatamente com as mesmas características. Por isso, cada paisagem é única e apresenta aspectos distintos. Então, a gente percebe que, dentre essas 3 imagens, a gente vai ter, nas 3 imagens retiradas de lugares diferentes, mas temos vegetação, rio e construções. Mas vocês que estão aí de casa, conseguem perceber que essas 3, elas são diferentes uma da outra? Com certeza. Então, é por meio dessa diferença que a gente marca que essas paisagens, elas não são iguais. E que essas paisagens, elas vão se refletir no nosso ambiente, né? Por meio desse espaço geográfico, que é um espaço onde existe essa inter-relação homem-natureza. Essa inter-relação de construções, mas também uma inter-relação de ambientes que a gente ainda consegue preservar ou conservar tais ambientes. Então, eu trago ali a definição que o espaço geográfico, ele compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma de uma forma direta ou indiretamente por meio da relação com a natureza. E aí eu trouxe um bloco de imagens que vai trazer um pouco dessa transformação do espaço geográfico na cidade do Paulista. Para a gente finalizar, né, esse nosso estudo, eu trouxe um desafio. Espero que todos vocês consigam, né, responder, tenham tido uma boa aula, uma boa compreensão. E o desafio que eu deixo para vocês é, analisando o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, quais os tipos de paisagem que você destacaria a partir do poema? Então, você vai analisar o poema O Bicho e vai, a partir da sua leitura, a partir da sua análise, você vai comparar quais foram os tipos de paisagens que você conseguiu encontrar no poema, que você pode trazer como esse exemplo entre o poema e as paisagens que vocês conseguiram aí associar. Espero que todos tenham gostado, tá? Não desista dos seus objetivos e até a próxima aula.